Boa tarde a todos, é um gosto enorme estar aqui. Agradecer à Associação Comercial do Porto, meu querido amigo, dei-lhe o convite para estar aqui hoje numa sala cheia de pessoas ilustres, muitos amigos, pessoas que eu muito admiro e com quem aprendo e aprendi tanto e, portanto, enfim, gostava de dizer que vim aqui mais para aprender do que propriamente para falar, mas também não queria deixar de vos dar uma nota sobre o que é que nós estamos a fazer na reforma do Estado. Ainda por cima, numa sala cheia de empresários aqui do Porto e desta região, que é no fundo o grande motor da economia portuguesa, o grande motor das empresas portuguesas, e queria dar-vos uma nota, até quase pessoal, de vos dizer obrigado. O país está-vos agradecidos porque, e já não é a primeira vez que o digo, mas gostava de o repetir hoje aqui nesta sala e na Associação Comercial do Porto, parece-me apropriado dizê-lo, os empresários em Portugal são os heróis, são os verdadeiros heróis, e já agora deixem-me pedir-vos uma salva de palmas para todos os empresários que aqui estão. E são os heróis porque ao longo de décadas enfrentaram e continuam a enfrentar camadas de burocracia, dificuldades em lidar com o Estado, dificuldades em desenvolver os projetos empresariais, porque foram criadas inúmeras dificuldades, camadas de burocracia infindáveis, um autêntico labirinto que foi criado à volta da nossa economia. E, portanto, nós, o Governo, este 25º Governo Constitucional, não quero dizer que este esforço não viesse já atrás do 24º Governo Constitucional, mas é evidente que o 25º Governo Constitucional tem outras condições políticas para empreender esta reforma e é por isso que foi decidido pelo Sr. Primeiro-Ministro a criação do Ministério da Reforma do Estado, ter-me atribuído este qualificativo que me foi aqui apresentado de Ministro Adjunto. Enfim, agradeço aliás muitas palavras generosas, excessivamente generosas em relação à minha pessoa, mas o que vos quero dizer é que nós estamos aqui com uma vontade muito determinada de fazer, de mudar, de resolver os problemas concretos das pessoas e das empresas. Nós não viemos para aqui teorizar, nós não viemos para aqui com grandes teorias sobre o Estado, nós viemos para aqui resolver os problemas práticos das pessoas. Não é que eu até pessoalmente não gostasse de teorias, tenho aqui vários colegas da universidade, vários académicos, dediquei muitos anos da minha vida, como não dizia, a estudar e a pensar, mas agora é para fazer, não é? Chegou o tempo de fazer. Chegou o tempo, acabou o tempo dos diagnósticos, das opiniões, das teorias e chegou o tempo de fazer. Porque ou é agora ou não há outra oportunidade, ou muito dificilmente teremos outra oportunidade. Porque reparem, nós vivemos um bom momento, eu acho que é importante termos consciência disso. Nós vivemos um bom momento, um bom momento económico no país, em que a economia portuguesa está a crescer, em que as contas públicas estão controladas. Portugal é apresentado na imprensa internacional como um bom exemplo de disciplina financeira, de crescimento económico. Nós vivemos um momento de estabilidade social. Não há, enfim, tirando aí uma outra tentativa menos conseguida de alguma agitação que não tem qualquer adesão à realidade, não há agitação social, as pessoas estão satisfeitas, nós estamos numa situação de praticamente pleno emprego. É evidente que há problemas, claro, os salários são baixos, com certeza, mas os salários melhoram-se, como os empresários sabem, investindo, crescendo, com crescimento económico, com aumento da produtividade, não é de outra forma. E estamos também num momento de estabilidade política, ao contrário do que nas últimas semanas possa fazer parecer. Estamos num momento de estabilidade política, temos um partido que ganhou claramente as eleições legislativas, que não tem maioria absoluta, mas tem uma maioria sólida no Parlamento. As autárquicas também revelaram um resultado consistente e as presidenciais estão a fazer o seu curso, como em qualquer democracia madura, e, portanto, veremos qual é o resultado. Portanto, também vivemos numa época de normalidade política, eu até diria de estabilidade política. Portanto, nós temos condições reunidas para fazer uma grande reforma. Eu acho que é importante que isto se retenha, porque nós em Portugal, infelizmente, fomos ganhando o hábito de fazer as reformas em crise.
não é? As reformas apareciam em crise, ou na crise financeira, ou na crise económica, ou na pandemia, portanto, iam aparecendo reformas em época de crise. E a época de crise, isto vem nos livros, não é a época ideal para se fazer reformas, porque elas estão naturalmente condicionadas pelas circunstâncias, porque estamos em crise, porque estamos em emergência. E em emergência não se tomam decisões de fundo. A emergência resolve-se em emergência, não se tomam decisões de fundo. As decisões de fundo tomam-se em períodos de normalidade, em períodos de crescimento, em períodos de calma, que é aquele que nós vivemos neste momento. E, portanto, nós temos um diagnóstico muito claro, acho que partilhado por todos nesta sala, eu até arriscava-me a dizer em todo o país, de que nós temos que reformar o Estado, nós temos que combater a burocracia, nós temos que simplificar a nossa economia, a nossa administração pública e nós temos que digitalizar e aproveitar a capacidade e os instrumentos que a digitalização nos trazem para isso. E, portanto, nós temos aqui, se quiserem, dois princípios fundamentais e prometo que são as duas únicas reflexões assim mais teóricas que vos trago, tudo o resto é muito prático e muito orientado para a execução. Mas também para dar aqui algum enquadramento e para percebermos o que é que está na base deste raciocínio, também para perceberem que temos um rumo e uma ideia para o país e que isto não é um conjunto de medidas avulsas. Reparem, em primeiro lugar, a ideia de simplificar a vida das pessoas e das empresas e de colocar as pessoas e as empresas no centro da ação do Estado. E isto parece uma frase simples e óbvia, mas é uma mudança de mentalidades muito significativa do nosso país. Porque, por várias razões, algumas vêm da nossa história, outras vêm das crises recentes que sofremos, nós muitas vezes o que sentimos, e tenho a certeza que os empresários nesta sala sentem todos os dias, muitas vezes o que sentimos é que os cidadãos e as empresas estão ao serviço do Estado. A pessoa ou o empresário vai a uma repartição pública e pedem-lhe sempre mais um documento. Há bocado o seu professor me relatava isso. Pedem sempre mais um documento. Há sempre um parecer que falta. Há sempre qualquer coisa que falta. E então é o empresário ou o cidadão que tem que ir buscar esse documento, que tem que ir pedir esse parecer. E com isso passam-se meses, passam-se anos, e ao fim de anos falta sempre um documento e falta sempre um parecer. E é sempre no guichê do lado, nunca é naquele. É sempre no departamento do lado, nunca é naquele. E portanto isto mostra bem uma mentalidade de um Estado, vamos assumi-lo, com uma lógica soberana, no mau sentido da palavra, porque a soberania tem muitas vantagens e a soberania é muito importante preservar e podemos falar sobre isso se quisermos. Aqui, no mau sentido da palavra, na parte negativa do que tem esse exercício soberano, como se os cidadãos e as empresas fossem seus súbditos. No fundo, e esse tempo já passou. Esse tempo já passou. Nós não podemos viver nessa lógica. Nós temos que viver numa lógica em que o Estado está ao serviço dos cidadãos e das empresas, que se organiza para estar ao serviço dos cidadãos e das empresas. Porque isso é o que é moralmente correto fazer, mas porque isso é o que é também necessário fazer. Portanto, neste caso, aliamos os princípios ao pragmatismo. Porque o pragmatismo vem-nos de saber que estamos em concorrência com todos os outros. Que qualquer investimento que se decide, seja um investidor internacional, seja um investidor português, é um investimento sujeito à racionalidade económica. E, portanto, se aqui ao lado, se lá no leste, se no centro da Europa, há quem faça melhor e mais rápido, é para lá que vai o investimento, não tenhamos dúvidas. E não estamos sequer a falar dos pessoas, dos países com quem estamos, em relação aos quais estamos mais distantes ou temos mais antinomias. Não, estamos a falar dos nossos parceiros europeus. Nós estamos em concorrência com eles todos os dias. Cada decisão de investimento é uma decisão que podia estar situada em Portugal ou em qualquer outro país da União Europeia, já para não falar no resto do mundo. E, portanto, nós não podemos receber um empresário, sejam os que estão sentados nesta sala, seja um investidor internacional, e ele ou ela perguntar-nos, quanto tempo demora este meu investimento? Eu tenho aqui dinheiro para investir, não interessa se é muito, se é pouco, não interessa. Tenho aqui dinheiro para investir, quanto tempo? Ninguém sabe responder. Ninguém consegue dar uma resposta. Porque falta o licenciamento urbanístico. Porque falta o licenciamento industrial. Porque falta o licenciamento ambiental. E ninguém sabe. Ninguém consegue responder. Eu sou o primeiro a não conseguir responder. E tantos me têm perguntado. Isto embaraça-me, sinceramente.
Porque acho que o nosso país tem que dar a quem quer investir, a quem quer construir connosco, previsibilidade, transparência, celeridade. Isso é fundamental. E depois há um outro princípio, que também me parece muito importante, e que este eu acho que explica um bocadinho o estado, e porque é que chegámos a este estado, e o que é que temos que mudar também de mentalidades, que é o princípio da confiança. Eu acho que, em boa parte, a razão pela qual nós, durante décadas, construímos este emaranhado burocrático, estas camadas de burocracia, é porque desconfiamos todos uns dos outros. Desculpem dizer assim com esta frontalidade. Nós desconfiamos todos uns dos outros. Nós olhamos para os trabalhadores da administração pública e dizemos: não, ele está aqui para me complicar a vida. Ou vai tomar esta decisão porque tem um interesse, ou porque é corrupto, ou porque seja. E por vice-versa, olhamos para os empresários da mesma forma. Este vem cá, é para enganar, é para ter vantagens, é para isto, é para aquilo. E o cidadão a mesma coisa. Portanto, há aqui uma lógica de desconfiança que se instalou. E como esta lógica de desconfiança se instalou, nós criámos mecanismos de prevenção, em que para uma perna dar um passo tem que pedir autorização à outra. E, portanto, nós não saímos do mesmo sítio, porque assim não se anda, assim não se caminha. Não saímos do mesmo sítio. Esta é uma mudança de paradigma que nós temos que fazer. E esta é mesmo de mentalidades e é difícil, que é passarmos a confiar uns nos outros. É acreditar que quando um dirigente público toma uma decisão, quando um autarca, está aqui a senhora Vice-Presidente da Câmara do Porto, toma uma decisão, está a fazê-lo porque está a pensar no interesse público, porque está a pensar no interesse dos seus munícipes, dos seus eleitores, dos seus cidadãos. Mas a mesma coisa um empresário. Quando vem investir e quando vem iniciar o seu projeto, vem por bem. Vem por bem porquê? Porque quer lucro. Com certeza era o que mais faltava, mas o lucro é ilegal? Claro que quer lucro. Mas também quer pagar bons salários aos seus funcionários. Também quer ter um impacto positivo na sua comunidade. Estou a olhar à volta desta sala, tenho aqui muitos amigos e bons empresários que eu tenho a certeza, porque os conheço, que têm todos os dias essa preocupação na sua mente. Que muitas vezes antes do seu lucro estão preocupados com o bem-estar dos seus trabalhadores. Quantos deles durante a pandemia não estiveram a apoiar as empresas à custa dos lucros que tinham, ou que não tinham, que muitas vezes não tinham? E que em alturas de crise resistem, levam menos lucro e distribuem menos lucro aos seus acionistas, ou nem sequer distribuem, para poder segurar os postos de trabalho e os seus funcionários. E, portanto, também temos que acreditar que quem quer um projeto empresarial quer o lucro, mas também quer o bem da comunidade. E o mesmo se diga dos cidadãos, jovens, menos jovens, que querem desenvolver as suas vidas, constituir as suas famílias, comprar a sua habitação e ter os seus projetos pessoais e profissionais desenvolvidos. Portanto, nós temos que acreditar que as pessoas vêm por bem. Dir-me-ão assim: é um otimista, é um ingênuo, porque há muita gente que quer mal, que quer desviar, que quer fazer mal. Pois bem, mas numa democracia moderna, num Estado de Direito, o que acontece é que há confiança entre as pessoas e depois há um sistema de fiscalização, seja através das autoridades, seja através dos tribunais, que pune exemplarmente quem não cumpre. A Alemanha, temos aqui pessoas próximas da Alemanha que colaboram com a Alemanha não é um país que seja conhecido pela corrupção. Na contratação pública, e já lá vou, a Alemanha tem limiares os mais elevados que existem na Europa. Porquê? Porque na Alemanha toda a gente sabe que quem violar a lei é punido exemplarmente. E, portanto, podem confiar, podem abrir, podem avançar. Não quer dizer que a Alemanha, em alguns aspectos de burocracia, não tenha problemas. Não é isso que eu estou a dizer. Mas, por exemplo, na contratação pública há uma confiança natural, porque se sabe que se houver violação da lei, os tribunais e as instituições lá estão para corrigir. Portanto, isso é fundamental. A nossa reforma assenta em dois princípios fundamentais, que são o princípio da simplificação e da digitalização. E são, aliás, as duas secretarias de Estado que nós temos no Ministério. E eu costumo dizer que, e isto é também importante para se perceber a lógica, nós começamos por simplificar e depois digitalizamos. Digitalizar primeiro é um erro.
porque, e muitas vezes fez isso no nosso país com grande desvantagem. Digitalizar primeiro é um erro, porque se nós digitalizarmos processos antigos, desadequados, desatualizados, estamos a criar mais uma camada de burocracia digital. E uma camada de burocracia digital às vezes é pior do que mais uma camada de burocracia física. Portanto, nós temos primeiro que simplificar processos, simplificar procedimentos, perceber o que é que já está desadequado. Alguns deles foram criados há 40, 50 anos, não se justificam no século XXI. E, portanto, todo esse trabalho de simplificação, eu já vou explicar um bocadinho mais em detalhe como é que estamos a fazer isso. E depois, ou se quiserem ao mesmo tempo, porque nós não temos muito tempo, o tempo urge, é preciso rapidamente atacar estes problemas, ao mesmo tempo, mas depois de simplificar, digitalizar. E a digitalização pode trazer grandes vantagens e traz grandes vantagens, sobretudo quando pensamos na administração pública, que demora tempo a decidir, que é muito burocrática. A digitalização pode trazer enormes avanços do ponto de vista da gestão documental, da rapidez da decisão, nomeadamente, e há que enfrentá-lo com coragem e sem medo, a utilização da inteligência artificial, que se for feita de uma forma ética, regulada e sob supervisão humana, é uma enorme vantagem. Uma Câmara Municipal que pode demorar anos a fazer gestão documental de processo de licenciamento urbanístico, isso, a instrução de um processo com inteligência artificial faz em segundos. E nós sabemos, e está aqui a senhora Vice-Presidente, não me deixa mentir, a maior parte do tempo que nós dedicamos nos licenciamentos é na parte preparatória da decisão, é na parte dos pareceres, é na parte dos elementos, é na parte dos projetos, é na parte da instrução do processo. Porque a decisão final é rápida, a decisão final é uma decisão política e de aplicação da lei, essa é rápida. O grande problema são os anos que se perde à procura dos documentos e à procura dos pareceres, e dos pareceres que faltam, e falta sempre um. E, portanto, essa gestão pode ser feita por tecnologia, com grande encurtamento de tempo. Nós também estamos a agilizar aqui vários aspectos, já vou falar sobre isso, e com isso ganharmos muita eficiência. Dar-vos aqui várias notas práticas, e depois para irmos à discussão, mas várias notas práticas do que é que estamos a fazer, do que já fizemos e do que vamos fazer. E já agora só uma nota sobre isto para explicar, porque alguns poderão pensar, bom, mas estão lá há 6 meses e ainda não fizeram nada. Não é verdade que não tínhamos feito nada, já tenho aqui várias medidas para apresentar, mas queria dizer-vos o seguinte: eu resisti à tentação de entrar e começar a tomar medidas avulsas que fariam ótimas manchetes de jornal, estão ali os nossos queridos amigos jornalistas, fariam ótimas manchetes de jornal, mas que depois teriam muito pouca adesão à realidade e não deixariam marca no nosso país. Portanto, aquilo que eu decidi fazer foi criar as condições, a infraestrutura que era necessária para uma profunda reforma do Estado, através da aprovação de mecanismos como as linhas orientadoras da reforma dos ministérios, como a reestruturação da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, como a nomeação do Diretor de Sistemas e Tecnologias de Informação, do chamado CTO do Estado, que é uma figura fundamental para quebrar os silos tecnológicos que nós ainda temos no Estado. E agora sim, e esse é o compromisso que vos deixo, e é o anúncio que vos quero fazer aqui hoje, e agora sim começarmos um período de elevadíssima execução nos próximos 6 meses, e digo 6 meses porque acho que 6 meses é um horizonte que nós conseguimos medir. Não quer dizer que daqui a 6 meses esteja tudo pronto, nós precisamos de 4 anos para fazer tudo aquilo a que nos propomos, mas vamos aqui ter assim sprints para conseguirmos entregar, aliás, como as empresas fazem também nos seus planos, para termos aqui planos muito concretos de aspectos que queremos entregar. Parte da simplificação e da reforma do Estado propriamente dita, quando falamos da máquina do Estado, está organizada em 2 níveis. Um primeiro nível é o nível da reforma dos ministérios. Nós estamos a olhar para os ministérios um a um e estamos a reestruturá-los. Olhar para as entidades que os integram, fazem sentido, não fazem sentido. Se não fazem sentido, são extintas. Se fazem sentido, mantêm-se, mas podem reajustar as suas funções. Ou, em alguns casos, nós temos visto que os ministérios repetem departamentos que todos têm.
por exemplo, consultorias jurídicas ou departamentos estatísticos, e aí há toda a vantagem em torná-los transversais, criar estruturas transversais que dão apoio, como em qualquer empresa, não é? Uma empresa não tem um jurista por cada departamento, tem um departamento jurídico, não tem um planeador por cada departamento, tem um departamento estratégico. E, portanto, é isso que faz sentido ter para ter ganhos de escala e ganhos de eficiência. E, portanto, só para vos dar uma ideia, nós já reduzimos com 3 ministérios, Educação, Trabalho e Segurança Social e Ambiente e Energia, na parte da energia, na parte do ambiente ainda não, estamos a trabalhar agora, mas na parte da energia, já reduzimos 35 entidades e 300 cargos dirigentes. Deixem-me dizer-vos, o nosso objetivo não é o corte. Esta reforma não é a reforma do corte, esta é a reforma do crescimento. Eu acho que é muito importante que isso se perceba. Nós estamos preocupados com o crescimento e não com os cortes. Mas muitas vezes a eficiência e o crescimento também dependem da racionalização, como qualquer empresário sabe. E o que nós estamos a fazer não é o corte cego, não é o corte pelo corte, é a racionalização da estrutura para que ela se torne mais eficiente, liberte recursos e nós possamos, através disso, crescer. Mas o nosso grande objetivo, e o Primeiro-Ministro já o assumiu com toda a clareza, é o crescimento económico. A reforma do Estado é um dos pilares fundamentais do nosso crescimento económico e da agenda transformadora do Governo. Depois deste exercício nos ministérios, que vamos concluir até junho, todos os ministérios estarão reestruturados até final de junho, temos também um exercício que já começámos em alguns casos e que depois se vai prolongar, a que nós chamamos nível 2. E este passa por olhar para as entidades, em particular para as entidades que têm maior relação com os cidadãos e com as empresas, e reestruturar os seus processos. Fazer um levantamento completo do processo que segue, do tempo de decisão, dos recursos que tem, porque é que decide assim, porque é que o prazo é ultrapassado, e reestruturar por dentro estas entidades. Entidades como o IMT, ainda ontem anunciámos isso, uma reestruturação do IMT onde estamos a fazer este trabalho, como o IRU, como o IRN, como a APA, como o ICNF, só para dar alguns exemplos de entidades com as quais todos aqui certamente lidam, com as quais todos têm, por vezes, dificuldades e, portanto, o nosso objetivo é ter este trabalho em conjunto, naturalmente com os ministros da respectiva tutela e com estas entidades, para os ajudar a terem melhores níveis de resposta, porque provavelmente é um trabalho que, ao longo das últimas décadas, nunca foi feito. Nunca ninguém se preocupou em pensar, vamos lá, olhar para esta entidade. Não é para fazer terraplanagem, costumo dizer, isto não é para fechar o Estado e abrir outro ao lado, nós não temos tempo para isso. Mas é para reformular o Estado, para reestruturar o Estado por dentro, entrando nas estruturas e ajudando as estruturas a funcionar melhor. Em muitos casos vamos ter, naturalmente, necessidade de fazer alterações legislativas. Também vos gostava de falar sobre algumas delas, porque chegamos à conclusão de que muitas destas ineficiências e dificuldades que nós sentimos nas estruturas e nos departamentos não têm só a ver com os processos que eles próprios seguem, mas têm muito a ver também com a legislação aplicável. Então, rapidamente, para depois para depois termos algum debate, gostava muito de vos ouvir, estamos a alterar aquilo que nós chamamos um choque de simplificação legislativa e administrativa. Estamos a alterar o Código dos Contratos Públicos, que é hoje, e qualquer autarca sabe, e qualquer dirigente sabe, um objeto de paralisação da economia nacional, quando devia ser um objeto de aumento da competitividade, de desenvolvimento da economia nacional, é hoje um entrave ao desenvolvimento da nossa economia. São meses e meses, para não falar de anos de espera, concursos que são fundamentais para o desenvolvimento do país, que estão parados, que não se conseguem desenvolver. Por um lado, demoram um tempo na decisão e depois da decisão ser tomada, são todos impugnados e nunca se consegue chegar a um resultado. Portanto, estamos a alterar profundamente o Código dos Contratos Públicos. Só para vos dar uma ideia, a simplificação que estamos neste momento a fazer vai permitir eliminar mais de 2 milhões de documentos que são entregues todos os anos. Portanto, há 2 milhões de documentos que são entregues todos os anos que nós vamos pura e simplesmente eliminar porque não são necessários, ou porque a administração já os tem, ou porque são redundantes. Portanto, vamos eliminar e vamos flexibilizar os vários mecanismos de contratação, aumentando muito significativamente os limiares de contratação, que estão neste momento historicamente baixos.
Nós nem sequer atualizámos em face da inflação e, portanto, vamos obviamente alinhar por outros países europeus. A Alemanha é quem está no limite máximo, há outros que estão ali no intermédio, mas nós esmagámos totalmente os limiares. O que faz é o tal princípio da desconfiança, não é? O que faz com que ninguém tenha propriamente capacidade para contratar, porque os limiares são extraordinariamente baixos. Associado a isto, vamos mexer também de forma muito profunda na lei do Tribunal de Contas, porque está associado à questão da contratação pública. O Tribunal de Contas, para já, é singular na cena internacional. Não há... Já, muitos países europeus nem sequer têm Tribunal de Contas. Os países europeus que têm Tribunal de Contas não têm sistema de visto prévio como nós temos. Há 3 casos de visto prévio. Já agora, para deixar muito claro, porque depois circula informação, há 3 casos de visto prévio na Europa. A Bélgica, a Itália e a Grécia. Nenhum deles é como o nosso. Nenhum. Qualquer deles se destina a processos muito específicos e muito importantes ou a valores muito elevados. Nenhum deles é como o nosso. Nós desenvolvemos um sistema complexo, muitíssimo complexo de visto prévio, que faz com que o Tribunal não desempenhe verdadeiramente uma função jurisdicional, mas se substitua à decisão administrativa. Porque, em muitos casos, vou dar-vos 2 exemplos, para não perder muito tempo, vou dar-vos 2 exemplos. Há um caso, Hospital de Todos os Santos, em que o Tribunal de Contas decide com base nas condições sísmicas do edifício. Sísmicas. O caso do Matadouro, aqui no Porto. Onde é que se situa o Matadouro? É o Tribunal de Contas que tem competência e conhecimento para decidir a localização do Matadouro. Então nós elegemos um executivo camarário, nós elegemos ministros, ou, enfim, o Parlamento e temos ministros, nós temos dirigentes da administração pública para tomarem decisões com base em informação técnica e depois temos um tribunal a substituir-se a essa decisão técnica. Isso não faz qualquer sentido. E, portanto, nós temos que disciplinar isto e também em relação à responsabilidade financeira. As pessoas estão em pânico, muitos dirigentes têm pânico de decidir, porque depois vão ser responsabilizados pelo Tribunal de Contas por fazerem aquilo para o qual foram nomeados, para o qual foram eleitos. Não pode ser. Reparem, e com isto, quero deixar muito claro, não há qualquer diminuição do controlo, nem há qualquer facilitação da corrupção. Quero deixar isto muito claro. Pelo contrário, a corrupção nasce e prospera nos procedimentos lentos, opacos e imprevisíveis. É aí que nasce a corrupção, porque é aí que está o incentivo para ultrapassar os procedimentos legais. O que nós queremos são procedimentos claros, transparentes e rápidos, onde a corrupção, obviamente, tem muito menos lugar, porque é muito menos incentivo. E, portanto, não é isso que estamos a falar. Agora, alguém deve ser responsabilizado quando intencionalmente causou um dano ao Estado, ou quando foi negligente e não ouviu e não teve em conta as opiniões que lhe foram transmitidas. Uma pessoa não pode ser responsabilizada porque cumpriu a sua função, porque desempenhou o seu trabalho. Isso não pode ser, porque isso significa que, então, todos estamos a desresponsabilizar-nos e passamos para o visto prévio e entregamos a outrem aquilo que é a nossa responsabilidade de decisão. Isso é profundamente desresponsabilizante. E isso tem que ser alterado. Também no Código do Procedimento Administrativo e nos licenciamentos em geral, com lógicas de deferimento tácito, quem não cumpre um prazo, a decisão tem que estar tomada. Nós todos vivemos com prazos na nossa vida. Se os prazos só não contam para a administração e para a justiça, não pode ser. Os prazos têm que ser cumpridos. Se os prazos não são cumpridos, então forma-se uma decisão. Comunicação prévia, lá mais uma vez na lógica da confiança, quer iniciar um negócio, quer iniciar uma atividade, pode iniciar e depois sujeita-se à fiscalização. E conferências procedimentais, que é no fundo o modo de organizar a ação do Estado. Então quer dizer, há 5, 6, 7 entidades que têm que se pronunciar sobre um projeto e cada uma pronuncia-se quando quer, como quer, e falta sempre um prazo? Não. Isto é disciplinado. O procedimento inicia-se, no início do procedimento há um prazo curto para todas as entidades se pronunciarem, igual para todos. Já agora, pronunciando-se em conjunto, não tem que estar todos na mesma sala, ou já há formas tecnológicas de o fazer, e passado aquele período os pareceres estão dados. Os que não estão dados, cale-se para sempre. Ou fale agora, ou cale-se para sempre, como
o povo diz. Vamos também, obviamente, mexer na justiça administrativa e fiscal, que tem hoje problemas sérios de prazos e de cumprimento de prazos e de atrasos, e que temos aqui também um conjunto de medidas pensadas com a Sra. Ministra da Justiça, naturalmente, para agilizarmos a justiça administrativa e fiscal. Finalmente, tecnologia. Nós temos que aproveitar a tecnologia, e a tecnologia deve estar ao serviço do Estado, da administração pública e das empresas. E isso é muito importante. Nós acabamos de aprovar 3 estratégias: a Estratégia Digital Nacional, a Agenda Nacional de Inteligência Artificial e o Pacto para as Competências Digitais, num investimento público de cerca de 1.000 milhões de euros nas 3 agendas. No caso da agenda, na Estratégia Digital Nacional, vamos olhar para pessoas, empresas, Estado e infraestruturas e, portanto, trazer a tecnologia para o Estado e para as empresas, em particular em matéria de inteligência artificial, com a cobertura total do território em 5G, o que é muito importante também para a coesão territorial e para podermos promover que as empresas se possam fixar no interior do país e tenham acesso à tecnologia e possam desempenhar as suas funções a partir de qualquer ponto do país. Claro que nós temos consciência, a Agenda para a Inteligência Artificial tem aqui um investimento de 400 milhões de euros, mas a inteligência artificial nós estimamos que é uma oportunidade, um acréscimo do PIB de cerca de 18 a 22 mil milhões de euros numa década. É um enorme acelerador, e é um enorme acelerador para o Estado e para as empresas. Para o Estado já falei um pouco disso, não é? Sobre o que a inteligência artificial pode trazer de aceleração na decisão pública, no licenciamento, na gestão documental, mas também as empresas. Nós temos, como é sabido, no nosso tecido empresarial, 99% de pequenas e médias empresas que têm que ter acesso à tecnologia e à inteligência artificial para poderem competir no mundo global e, portanto, nós temos cerca de 100 milhões de euros para investir, para ajudar as PMEs a adquirir instrumentos de inteligência artificial e poderem competir no mundo global. E também o visto Fast Track para a inteligência artificial, para podermos, nós, com os projetos que temos em curso de Gigafactories de inteligência artificial, de grandes investimentos, a Microsoft anunciou um investimento de 10 mil milhões de euros em Sines, estamos no concurso e muito empenhados no concurso da Comissão Europeia para uma outra Gigafactory. Temos vários projetos, a Amazon anunciou recentemente um data center em Portugal, também com investimento de cerca de 200 milhões de euros, portanto temos muito interesse de grandes tecnológicas a investir no nosso país e isso implica estarmos preparados e capacitados e também termos talento para receber estes investimentos, talento que pode vir de fora, mas que também pode vir cá dentro. Muitos jovens que hoje estão a sair porque não têm oportunidades em Portugal, está aqui a ser criado um ecossistema à volta da tecnologia, da inteligência artificial, da área STEM, porque reparem, também aqui podemos criar um ecossistema com as universidades a fazer investigação, com produção de alguns componentes para esta realidade e criar aqui um cluster à volta da tecnologia e da inteligência artificial. Finalmente, o Pacto para as Competências Digitais, ao qual dedicamos um investimento de cerca de 80 milhões de euros, mas que vai ter em cima disto muito apoio do setor privado, de várias empresas, e aliás convido todos aqui a colaborarem neste esforço, que é no fundo de elevar as competências digitais da nossa população, das nossas empresas, da nossa administração pública. Infelizmente, e este é talvez o ponto mais frágil que nós temos aqui, é que nós, ao apostar na digitalização, estamos também a apostar na capacidade do nosso mercado absorver esta digitalização. Mas para isso nós precisamos que as pessoas tenham literacia digital. E, portanto, este investimento nas pessoas, nós pensamos impactar 2,8 milhões de pessoas, desde literacia digital mais simples, de quem tem que lidar com a administração digital e poder renovar o seu cartão de cidadão, na loja de cidadão virtual, até empresas tecnológicas, até doutoramentos em inteligência artificial, para que nós consigamos ter toda a pirâmide do conhecimento aqui construída. E, portanto, enfim, já falei demais, peço-vos desculpa, também gostava muito de vos ouvir e de podermos conversar um pouco, mas, em suma, o que vos queria dizer é que nós temos aqui uma agenda ambiciosa, nós temos um rumo claro e uma ideia clara para onde queremos ir, temos aqui este
este objetivo nos próximos 6 meses de uma execução muito rápida, dirigida aos cidadãos e às empresas, dirigida às grandes alterações legislativas e dirigida à reestruturação do Estado e das entidades públicas. E vamos continuar este trabalho ao longo desta legislatura e tenho a certeza que com a vossa ajuda e o vosso contributo nós conseguiremos ter um país muito mais próspero, muito mais justo e muito mais próximo das pessoas e das empresas. Muito obrigado.